Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu já tô com o meu café pra gente falar sobre a 19ª etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1, falando direto do Circuito das Américas em Austin. Esse lugar ele é praticamente um parque de diversões para a Fórmula 1. A pista tem 5,5 km, 20 curvas e 30,5 metros de elevação. E a grande maioria dela é ali na primeira curva, então o pessoal passa por ela e na transmissão parece que eles estão subindo direto pro céu. O recorde aqui é do vencedor do ano passado, Charles Leclerc, que em 2019 fez a volta de 1:36.169. E os pneus escolhidos pela Pirelli para esse final de semana foi C1, C3 e C4, que dá bastante espaço aí para uma estratégia diferenciada. Esse circuito não é um dos meus queridinhos, mas ele tem lá seu charme. Tem uma torre de observação de 76 metros virada para o circuito, um anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas, que acontece vários shows lá, e além disso, Austin foi a primeira pista dos Estados Unidos a ser construída especificamente para a Fórmula 1. Assim, Texas. Acho que Estados Unidos, no geral, pede pintura especial. McLaren, Racing Bulls, Williams, Haas, que inclusive está correndo em casa, Mercedes e Aston Martin trouxeram alguns livers aí no carro. Como é o final de semana de corrida sprint, a gente teve só um TL único, que a gente começou com os engenheiros falando pro Hadjar que o Bottas estava atrás dele. E abrindo volta, indo mais rápido, e o Hadjar assim, gente, mas o Bottas nem tá no grid. O que tá acontecendo? O Stroll trouxe sujeira para a pista, o que causou uma red flag rapidinha. O Sainz recebeu um rádio da equipe para ir para o box urgentemente, não acelerar, porque ele estava com algum problema na caixa de câmbio. E o Leclerc sentiu um cheirinho de óleo e não conseguiu engatar a 7ª marcha. Então aí meus dois pilotos favoritos com problemas do carro. Na quali da sprint, o pit virou bagunça, assim, todo mundo saiu correndo no final do Q1 e teve trânsito até para respirar. O Bortoleto acabou ficando fora do Q2 porque a única volta boa que ele tinha acabou sendo deletada. A Ferrari chegou a flertar com uma eliminação do Q2, mas conseguiu passar raspando, e no Q3 a gente viu uma Sauber simplesmente muito forte. Faltando 30 segundos para acabar o Q3, Hülkenberg estava em primeiro, só que assim, né, ainda tinha gente abrindo e fazendo volta, e no fim, o grid basicamente ficou Max em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro, e aí sim, o Hulk que ficou em quarto. Agora sim, a sprint foi puro entretenimento. Assim que largou, a gente já deu ali um safety car de cara. Eu acho que o Hulk deu uma confundida aí nos esportes. É Fórmula 1, não é boliche. Ele largou, bateu no Piastri, que daí o Piastri bateu no Norris, então aí ele já eliminou as duas McLarens, o Verstappen estava liderando lá na frente e no fim, de quebra, o Hulk ainda conseguiu bater no Alonso e tirar ele também. Na volta 5, o safety car sai e o Sainz aparece em terceiro. Maravilhoso! Na volta 8, a gente tem aquela clássica rivalidade entre o Max e o Russell tentando passar o Max, e eles ficaram naquela briga. Na volta 9, me deu um embrulho no estômago, porque a gente começou a ver as duas Ferraris querendo disputar a posição. Assim, tensão. Mas o Hamilton fica na frente. Lá pela volta 15, o Kimi lembrou como dirige aparentemente. E aí ele conseguiu fazer uma disputa muito bonita de posição com o Berman. Na volta 16, o Stroll trava o pneu e bate no Ocon. Aí, os dois são obrigados a abandonar a corrida porque não tem mais condição de dirigir o carro, e o safety car entra de novo. Na volta 19, a gente tem a bandeirada, o Max vence, o Russell em segundo, mais um pódio do Sainz, e em terceiro lugar, em quarto e quinto, as Ferraris, no caso, Hamilton e Leclerc. Vocês lembram que eu falei que o Stroll bateu no Ocon ali na sprint? Ele tomou uma punição de 5 posições na corrida oficial, digamos assim, por conta disso. Agora sim, pós-corrida, o paddock tava meio fervilhando de fofocas. O Rubinho Barrichello virou embaixador da Audi no Brasil. Essa parceria trouxe ali a nostalgia do Senna, que gostava bastante da marca, que fez algumas importações lá nos anos 90, e também falou sobre os modelos icônicos da marca. A Doritos lançou uma promoção valendo
para alguém ganhar um capacete oficial, a McLaren comemorou o campeonato de pilotos, deixando com que Lando Norris e Piastri dirigissem a McLaren do Senna lá, a MP46. Gente, ai, não sei, me dá tristeza ver o Lando pilotando a McLaren do Senna. Vocês me perdoem aí, que fãs do Lando. Desculpa, não sou hater, só pra deixar isso muito claro, mas essa temporada ele não tá me descendo muito legal, não. A Mercedes finalmente renovou o contrato e confirmou tanto o Russell quanto o Kimi Antonelli para 2026. A Apple TV fez um contrato com a Fórmula 1 depois do sucesso que foi o Fórmula 1, o filme, e aí a gente vai ter as transmissões pela Apple TV também, só que acho que só lá para os Estados Unidos. E para finalizar, Austin, no caso o Circuito das Américas, teve aí o contrato renovado até 2036, então a gente vai ter Texas e pinturas especiais por muito tempo ainda. Além disso, o troféu do Texas é simplesmente a coisa mais texana que poderia ser, que é simplesmente uma cabeça de um touro, cheio de chifre e tal. Ah, loucuragem, eu acho essas coisas meio doidas. Tipo assim, não doida num sentido ruim, mas a criatividade pra fazer isso é muito legal. E pega muito a cultura do lugar, então a Fórmula 1 arrasa nesse sentido, sabe? Na classificação para a corrida oficial, já no Q1 começou assim com sangue no chão, porque o Hadjar pegou um bump e simplesmente estampou o muro, e o Norris quase fez o mesmo. O Bortoleto caiu e o Albon simplesmente olhava o limite de pista e dizia: não vou te seguir hoje não. No Q2, o Behrman conseguiu vaga no Q3, e nessa última etapa o Russell conseguiu encaixar umas voltas, cara, lindas. O Leclerc deu um 360, mas a pole ficou com o Max. O Norris ficou ali em segundo e o Leclerc em terceiro. O Piastri ficou lá para sexto e eu bem assim: meu amor, minha vida, acorda, dirige. E aí, falando nisso, vamos pra corrida. Na largada, o Max e o Leclerc, cara, largam muito bem. E aí o Norris tem que se segurar ali no P3. O Albon e o Bortoleto acabam se tocando, mas a corrida segue. Só que na volta 7, o Sainz é obrigado a abandonar. Ele e o Antonelli acabam batendo, só que assim, a culpa foi completamente do Sainz. Basicamente, da volta 15 até a volta 19, a gente vê o Leclerc se defendendo do Norris. Só que lá pra volta 21, o Norris realmente tá numa McLaren, o Leclerc tá numa Ferrari, e aí ele acaba passando e começa a caçada ao Max. Na volta 22, as Ferraris começam ali a se bicar e para evitar um DNF duplo ou qualquer DNF, a equipe resolve chamar o Leclerc pro box. Na volta 33, coincidentemente, né, quem que usava o número 33 antes? O Lando Norris faz um pit stop horrível. A equipe mais imprevisível, previsível nesse sentido nessa temporada, olha, complicadíssimo. Na volta 35, o Behrman e o Tsunoda acabam ali batendo, porque o Tsunoda faz uma movimentação meio estranha na pista, e o Behrman tenta ali se defender, mas acaba não rolando, eles acabam tendo ali um toque. E lá pra volta 56, finalmente a gente tem a nossa bandeirada com o Max ganhando, Norris em segundo e o Leclerc em terceiro. Foi uma corrida relativamente tranquila, mas teve seus bons momentos. O Sainz acabou tomando uma punição de 5 posições no grid para a próxima corrida por conta desse toque com o Antonelli, e a Red Bull também tomou uma multa de 50 mil euros porque tentou voltar para o grid para tirar uma marcação que a McLaren tinha deixado para o Norris na parte de largada ali, para ele conseguir se posicionar melhor, mas assim, teoricamente, nenhuma das duas coisas pode, então fazer o quê? E para fechar, o Verstappen chega no seu 122º pódio. Então, dentro da Red Bull, ele igualou com o Sebastian Vettel, e na frente dele, mundialmente, enfim, da história da Fórmula 1 falando, ele só tá atrás do Hamilton e do Schumacher. Considerando a idade que ele tem, a carreira que ele tem e também a quantidade de corridas que a gente tem no calendário hoje em dia, para ele passar vai ser assim, rapidinho. Pensando no campeonato de pilotos, o Piastri lidera com 346, o Max está em segundo com 306 e o Norris em terceiro com 289. Para mim, a única opção
inviável é o Norris ganhar esse campeonato. Se perguntarem a minha opinião, podem discordar o quanto quiserem, mas Lando Norris ganhando com uma McLaren é a mesma coisa do que o Hamilton ganhando em uma Mercedes, que é o carro dominante do ano. Tiraram o Hamilton de um carro dominante? Olha o que tá acontecendo com ele nessa temporada. Assim, ó, eu sou ferrarista, mas eu assino embaixo que se colocassem o Max Verstappen numa Sauber, numa Alpine, ele dava um jeito de chegar no Q3, subir no... Ele dava jeito. Essa é a questão. Então, assim, pra mim, primeiro de tudo, vem penta do Verstappen, até porque não tô preparada pra ver ele voltar pro 33 ou tirar aquele número 1 do carro dele, ou que venha o primeiro campeonato mundial do Piastri. Enfim, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre essa questão. Vejo vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.